Bom, no Yu-Gi-Oh! Tem muitas e muitas cartas que são problemáticas. E é por isso que existe uma banlist pra balancear o jogo, pra deixar o jogo mais justo, pra tirar algumas cartas problemas do jogo. Só que, muitas vezes, a banlist não resolve todos os problemas ou resolve problemas de maneira estranha. Então, hoje, eu separei aqui pra vocês, né, uma lista de cartas que vão eventualmente ser banidas, na minha opinião. Nessa lista eu vou falar sobre cartas que são problemas, o que faz uma carta ser problema, e por que eu acho que essas cartas ou têm que ser banidas ou têm que ser irritadas de alguma maneira na banlist. Eventualmente, tipo, não porque uma carta tá aqui, que ela é uma carta problema no momento, mas é uma carta que no futuro talvez vá se tornar uma carta problema por causa de como a carta funciona, por causa da mecânica dela, né? Então, começando, eu quero falar um pouquinho do que faz uma carta ser problemática, né? Eu acho que tem duas palavras, basicamente, duas ideias centrais no que faz uma carta problemática. A primeira delas é facilidade, então o quão fácil a carta consegue resolver um efeito. E a segunda é generalidade, ou que é mais a ideia da carta ser muito genérica e conseguir se aplicar em muita situação. E vocês vão ver isso aqui nessas cartas que eu trouxe, né? Bom, começando com a primeira carta, que eu não acho que precisa ser necessariamente banida, mas eu acho que precisa ser hitada de alguma forma no futuro. É o Divine Arsenal Zeus, né? O Zeus é uma carta que no momento não é tão problemática. No formato passado, enquanto o Trident estava liberado, era uma carta que era muito mais problemática, porque tinha deck que era literalmente fazer Zeus Turbo. Então você começava a fazer uma Trident, no próximo turno você ia lá, batia direto, fazia Zeus, e daí no próximo turno você ia lá, fazia outro Zeus, no próximo turno você ia lá e fazia outro Zeus. E qual é o problema disso? Lidar com um Zeus não é muito complicado. Você vai lá, você consegue baitar ou forçar os seis materiais, né? O Zeus dá os 3 efeitos dele pronto, que é geralmente o maior que chega, ou quando o Zeus faz Zeus de 4, você consegue baitar os 2 efeitos e ainda consegue fazer alguma coisa. O problema vem quando o cara faz o segundo Zeus, ou quando o cara faz o terceiro Zeus. Começa a ficar muito complicado de lidar. E é por isso que eu acho que o Zeus é uma carta que eventualmente vai pra banlist. Eu acho que ainda tem muito... Acho que ainda nesse formato ele não precisa. O Zeus não tá fazendo muita coisa por enquanto. Os decks que usam Zeus só usam um Zeus por enquanto. Mas é uma carta que, eventualmente, eu acho que vai ser limitada. E eu acho, honestamente, que a Konami tá esperando o reprint disso, assim como muitas outras cartas dessa lista. A Konami tá esperando sair, lançar o reprint, pra depois ir lá e irritar a carta, porque ainda tem o que vender, né? A próxima carta aqui, que eu separei pra vocês, é a Imperial Order. A Imperial Order que é uma carta que meio que saiu recentemente da banlist, tipo, no esquema geral, ela ficou muito tempo banido. Deram uma errata na Imperial Order, e a Imperial Order saiu da banlist. E, hoje em dia, eu acho que ela é uma carta bem, bem problemática. E por que eu acho que ela é uma carta problemática? É uma carta que envolve muito RNG, né? Que pra quem não conhece o conceito de RNG, é Random Number Generator, que basicamente significa sorte. É uma carta que, quando o cara compra, ele vai virar e vai ganhar os jogos basicamente 90% das vezes, ou mais até. Eu não sei quanto que é o win rate de quantidade de vezes que o cara compra a Order e vira e ganha. Mas eu acho que é muito alta, porque é uma carta muito de blowout, porque... dependendo do deck que o oponente tá jogando, você vai virar isso e o cara não consegue fazer nada. Se o cara tá jogando Sky Striker, ele geralmente vai instantaneamente perder o jogo. E até em decks que não, teoricamente, perdem tanto assim pra Order, ainda usa muito Spell. Então, por exemplo, antigamente a Order era uma carta... no último formato, no caso, né? No antigamente. A Order era uma carta muito boa contra o Dragon Link num deck só de Spell, mas as Spells são muito importantes em múltiplos decks. E quando a carta tá 1, ela envolve muita sorte, porque se o cara comprar a carta e virar... é uma coisa que você não consegue basicamente calcular ou jogar em volta, porque ele vai virar isso e pronto. É uma carta que, quando o cara comprar e virar, você não consegue muito se preparar, não tem muito como jogar em volta, você não consegue fazer um gameplay em volta do cara comprar uma carta limitada. Porque é rara a situação que o cara compra, mas o cara pode comprar a carta limitada 3 games seguidos e você perde por causa disso, né? Então é por isso que eu acho que é uma carta que eventualmente pode ser banida, ou que deve ser banida no caso, né? A próxima carta tá aqui é a Predaplant Vert Anaconda. A Anaconda tem um efeito que ela copia o efeito de uma spell de fusão do deck, basicamente. É isso que ela faz, é um monstro genérico, você faz com 2 monstros de efeito, que é muito fácil de trazer. E tem muita carta boa que você consegue trazer com a Anaconda, tem muita carta boa que você consegue enviar. No caso mais padrão de todos, é a Red Eyes Fusion, que faz um dragão, que é uma carta também bem problemática, né? Eu vou falar dele um pouquinho mais tarde. Mas, em outros casos, ele pode mandar Thunder Dragon Fusion no Prankies, ele pode mandar Shadow Fusion no Shadow. Tem muita carta boa que a Anaconda consegue mandar, pode até mandar Super Poly. E
a Anaconda tem um problema que ela meio que limita design de carta, que eu acho que é mais ou menos um sintoma, entre aspas, de uma carta problemática. Uma carta que limita design de carta. Por causa da Anaconda, a Konami não pode criar carta de fusão que é boa, ou carta que tem polimerização no nome, que é boa, porque vai ser abusada por causa da Anaconda. Então coloca o design de carta numa posição estranha, né? E como eu disse no começo, cartas são genéricas, fáceis de fazer, tendem a ser problemáticas. E outro estilo de carta que tende a ser problemática é carta que pega coisa do deck de graça. Então você pega a banlist, tem quantas cartas lá estão banidas que trazem coisa de graça do deck? Só da minha cabeça, alguns exemplos que eu consigo pensar. O Elp, que foi banido recentemente, Summon Sorcerer, que foi banido já faz um tempinho, Laval Chain manda uma carta pro cemitério, tira uma carta do deck de graça, o Union Guerra pega uma carta de graça do deck também, tem uma infinidade de exemplos, MX Saber Invoker, muita carta que pega alguma coisa de graça do deck e coloca ou no campo ou no cemitério, tende a ser muito, muito boa. E ainda na vibe da Anaconda, eu vou falar do Dragoon. Tem muita gente que tem a discussão, a carta problema é a Anaconda, não, a carta problema é o Dragoon. E a minha opinião é que não é porque uma carta é problemática ou a outra é problemática que exclui a outra, sabe? Não é porque a Anaconda é uma carta que é muito boa que o Dragoon deixa de ser uma carta também muito boa, né? Qual que é o problema do Dragoon? O Dragoon ele limita decks, né? Esse que é o grande problema do Dragoon. Tem muito deck que não consegue jogar se o Dragoon existe no formato, o que é uma coisa que é opressiva. Tipo, os decks metas não tem problema em lidar com o Dragoon. Eles real não tem. O Drytron lida com o Dragoon muito bem, o Tribigate consegue ignorar o Dragoon, o Praenkins consegue ignorar o Dragoon. A maioria dos decks bons do formato conseguem ignorar o Dragoon. Só que o problema do Dragoon é que decks piores, uns decks que são Tier 2, já começa a ser Tier 2, sei lá, um Sky Striker da vida, que é um deck muito bom nesse formato, daí começa a descer um Altergeist da vida, ou um Guru da vida, e começa esses decks um pouco menos meta, sabe? Um pouco mais menos meta. Não tem um jeito muito bom de lidar com o Dragoon. E acaba sendo uma carta que limita design de deck. E é uma coisa que eu não gosto. O efeito absurdo que o Dragoon tem, parece que o pessoal criou, ele falou, qual que é o máximo de efeito bom que a gente pode dar pra uma carta? Vamos lá e vamos colocar que ele não pode ser destruído, não pode ser alvo. Vamos colocar que ele tem um negate embutido e ainda destrói 2 cartas da Burn. E foi assim que criaram o Dragoon. Então, é uma carta que é bem problemática mesmo. Não nesse formato, não pra, tipo, o meta, não é uma carta que você vai ver em todo o deck meta, mas é uma carta que é problemática, que eventualmente vai tomar banho, inclusive, nossa, já tá banido o Dragoon. A próxima carta que eu trouxe aqui é a Mystic Mine, que acho que é uma lista de cartas que tem que ser banida eventualmente, não pode faltar o Mystic Mine. Mystic Mine é uma carta que é anti-jogo e eu sou contra a carta anti-jogo. É uma carta que você vai ativar e como é que vai ser o jogo? Passo. O oponente vai lá, vai olhar pra mão dele, passo. Você vai olhar pra sua mão, passo, e o jogo vai acabar, ninguém vai jogar. E cartas anti-jogo não são boas, né? Tem muito Floodgate que tá na banlist porque é carta anti-jogo. Eu acho que o maior exemplo, os dois maiores exemplos, né? Kaiser Coliseu, uma carta super anti-jogo, e a Vanity Temptress, que é uma carta super anti-jogo, que às vezes é até um pouquinho mais fácil de tirar do que o Mystic Mine. Porque pra Emptiness sair, você só precisa tirar uma carta do oponente e pronto, a Emptiness sai também. Agora, Mystic Mine tem muito jeito de deixar aí no campo, o Field Barrier protege, deck dedicado a Mystic Mine, ou só o cara que ativar Mystic Mine não comita monstros no campo e pronto. Se o seu deck não... Se você não tá usando de main deck, por exemplo, um Spell Trap Removal, você simplesmente perdeu aquele game de graça, porque o cara ativou a Mystic Mine. O que é o que é só um absurdo, né? É uma carta 100% de jogo que não deveria estar durando até hoje, né? A Mystic Mine já tá 2 anos no... Mystic Mine tá mais de 2 anos no jogo e até agora tá liberada a 3, que não faz o menor sentido. A próxima carta que tem aqui são cartas de FTK. E cartas de FTK, eu não preciso explicar porque elas são muitos jogos, né? São cartas de FTK e são cartas que são dedicadas a FTK. Eu não vou colocar algumas cartas aqui que podem ser usadas em FTK, mas que geralmente são usadas em outros decks também. Eu vou colocar cartas que só são usadas pra fazer atrocidade. E aqui não é nem uma carta. Primeiro eu trouxe o Bishbalking, que foi usado recentemente pra fazer o FTK de dinossauro, que foi um deck que ficou um pouquinho popular. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso umas semanas atrás, né? Já foi usado em múltiplos outros decks. E é uma carta que só serve pra fazer atrocidade. É uma carta que dá Special Summon de, sei lá, 10 tokens no campo, 9 tokens no campo, um negócio assim, pra fazer atrocidade. E aqui tem outras cartas que também só vão ser usadas pra fazer atrocidade. Exemplo, Black Garden só usado pra fazer atrocidade. O Cannon Sword só usado pra fazer atrocidade. Life Equalize só usado pra fazer atrocidade. E pra mim, essas cartas que só são usadas pra fazer FTK ou pra fazer coisa idiota não deveriam existir no jogo, né? Porque são cartas, como eu disse, também sobre Mystic Mine, 100% anti-jogo, porque só servem pra fazer coisa idiota. Que é basicamente falar, não, meu oponente não vai jogar.
A próxima carta que eu trouxe aqui é a Isolde, que no momento não tá fazendo muita coisa, mas a Isolde entra naquela linha de carta que dá Special Summon do deck, que é genérico, né? E o Warrior é um dos melhores tipos que a gente tem no Yu-Gi-Oh! Eu diria que o Warrior é basicamente um top 3 melhores tipos do Yu-Gi-Oh! Top 3, talvez top 5 melhores tipos. E a Isolde é um suporte absurdo pra Warrior. Com 2 Warriors você consegue buscar um Warrior da Special Summon do deck. E carta que dá Special Summon do deck é muito bom, né? Como eu já falei antes. Mas existe um jeito de deixar a Isolde um pouquinho mais balanceada. Que a Isolde joga junto de uma carta que também é problemática, na minha opinião. Que é a Divine Sword Phoenix Blade, né? A Phoenix Blade é uma carta que consegue ficar se recuperando pra mão basicamente de maneira infinita. Você consegue ficar banindo guerreiro infinitamente do deck, ficar pegando ela pra mão e ficar usando ela como recurso pra descartar, pra ativar efeito. Tem muita carta que descarta pra ativar efeito, exemplos, Nightmare, tem carta equipe que você vai descartar pra ativar efeito. E começa a ficar gerando muita vantagem por causa dessas duas cartas. Eu acho que são cartas que não são muito saudáveis pro jogo, porque só vão ser usadas, como eu disse, pra basicamente fazer um campo que o seu oponente não vai deixar o oponente jogar. E a Isolde, né, como eu disse, carta 10% do deck tende a ser muito problemática. Eu não sei como a Isolde não tomou lista até hoje. Pra mim isso não faz o menor sentido. A próxima carta que eu vou falar aqui é o Hulk, que acho que muita gente tava esperando. Eu acho que o Hulk é uma das cartas mais pedidas pra banlist, pelo menos. É uma carta mais pedida antigamente. E por que o Hulk não foi banido até hoje? O Hulk não foi banido porque pra o Hulk conseguir existir no jogo de maneira balanceada, eles tiveram que banir o quê? 5 tuners? 6 tuners? 7 tuners? Um negócio assim. Eles tiveram que banir todos os tuners do jogo, basicamente, pra fazer o Hulk poder ser usável no formato e não simplesmente destruir. Tipo, se você bane o Hulk, que como eu disse, é uma carta que você faz muito fácil, de maneira genérica, e dá a expressão de um bicho do deck bom, você consegue tirar da lista... Vamos lá, você consegue tirar da lista o Jet Synchro, o Blackwing Cloak, o Lion, o Destrudo e mais um monte de carta que foi banido por causa do Hulk. Então, é bizarro pra mim que uma carta dessa esteja no jogo e que 15 cartas precisem ser banidas pra essa carta ficar pelo menos um pouquinho balanceada, sabe? E a última carta que eu trouxe aqui é o TTT. O TTT é o tipo de carta que não foi banido ainda porque não teve reprint, porque essa carta existir não faz o menor sentido. É uma carta que tem 3 efeitos de carta banida. Se você acha que Pot of Greed é bom, se você acha que Change of Heart é bom e se você acha que Confiscation é bom, tá aqui os 3. Tá aqui os 3 efeitos juntos. E beleza, eu entendo que a gente vai falar, mas o TTT ele é mais balanceado porque envolve o oponente ativar uma coisa na sua main phase. Só que ativar uma coisa na main phase é uma coisa que é muito fácil de fazer, principalmente no formato que a gente tá. Em que as pessoas usam, sei lá, 15 hand traps no deck, 12 hand traps no deck, tá todo mundo jogando com muita hand trap. E a única hand trap que joga, tipo, em volta do TTT, basicamente é Impermanence, né? Só tem uma hand trap que joga em volta do TTT, o resto tudo você toma. E o TTT, todos os efeitos dele são muito bons. Todos, sem exceção. E não tem nenhum drawback. Esse que é o problema. Não tem nenhum drawback do TTT. Porque você vai ativar ele e basicamente de graça é só o oponente falar, o oponente vai dar uma Ashe e beleza, vou ativar o TTT. E às vezes o TTT ganha o jogo sozinho. Porque, beleza, comprar 2 cartas é um efeito muito bom. Vou dizer isso, comprar 2 cartas é um efeito muito bom. Mas o fato de você poder, se você não precisar das cartas, olhar a mão do oponente e embaralhar uma no deck é um efeito absurdo. E não é nem por embaralhar uma no deck que é absurdo. Só o fato de você olhar a mão dele e ter todo o conhecimento do que o cara pode fazer, de todas as interações que ele pode dar, como você precisa jogar no seu turno, o que você precisa fazer no turno do oponente, já é gigante. E como eu disse, eu acho que a Konami só tá esperando reprintar essa carta pra banir. Então é isso. E vocês acharam? Que carta vocês acham que deveria ser banida também? Eu esqueci de alguma carta? Me deixa saber. Eu vi gente aqui no comentário falando da Nadir, falando da Cescode. Eu acho que Nadir, eu não queria incluir carta de arquétipo específico. Porque eu acho que isso não traduz muito bem. Eu queria colocar um pouco mais de carta genérica do que carta de arquétipo. Porque eu poderia falar muita carta de arquétipo. Eu poderia falar, sei lá, carta de Drytron devia ser banida, carta de Shadow podia ser banida, carta de Prankies devia ser banida e tudo mais. Mas eu decidi falar de umas cartas que são um pouquinho mais genéricas, que mais deck consegue usar. Ou carta que é usada só pra fazer atrocidade, né? Me deixa saber quais cartas eu esqueci. E é isso, valeu, falou e é nóis, tchau.